garoto. Papo de negócios e franquias. Oi, gente, estamos aqui de novo com o nosso programa Papo de Negócio e Franquia de toda terça-feira. O programa que virou o ícone aí de programas de franchise, contando toda a história do franchise aí no Brasil e trazendo aí os arquitetos aí desse sistema, que são os franqueadores, os consultores, advogados, empresários de todo tipo que trabalham aí na área do franchise. E hoje nós trouxemos aqui o André Diniz e o Gustavo Guedes. Eles são os sócios da Urban Arts e nós vamos falar muito aqui sobre a franquia Urban Arts, sobre como é que eles tiveram essa ideia, como é que é esse mercado, como é que é esse negócio dessa franquia. Vamos detalhar bastante isso aí. Primeiro eu queria agradecer aí você ter vindo, André, você, Gustavo, muito bom, bacana ter vocês aqui no nosso programa. E eu queria que vocês contassem um pouquinho primeiro da experiência de vocês, com o que vocês começaram e como você começou lá atrás, até você ter essa ideia, entendeu? E depois entra aí o Gustavo, pegou uma carona aí nesse trem aí. Conta um pouquinho aí da sua história empresarial. Legal, Paulo. Bom, primeiro, obrigado você pelo convite. Legal estar aqui participando do seu programa. Vamos lá, voltando um pouquinho, né? Alguns aninhos atrás, na história, para contar. Na verdade, a minha paixão por arte vem de sempre, desde garoto mesmo, que eu gosto de desenhar e pintar. Já no colegial... Você já fazia arte desde criança? Já fazia arte desde criança. A minha primeira experiência de negócios na arte foi no colegial, onde eu e um amigo meu, né? Eu tinha um sócio, eu era o artista, ele era o administrador, né? Ele comprava as tintas e eu pintava. Era mais ou menos esse era o nosso negócio. Era 60-40. Eu pintava, ele comprava tinta. E eu pintava calça e camiseta e camisa dos amigos da escola. Olha, então eu fazia dragão, fazia umas coisas. Era bem tatu mesmo. Era uma pegada de tatu meio old school, dragão e rosas e umas cobras. E era divertido. Na época eu lembro que a gente ia no centro da cidade, nos tatuadores mais tradicionais, para comprar uns desenhos para eu lá na galeria do rock. Na galeria do rock. E foi bem interessante. Olha, eu pintei um monte de calça, um monte de camisa. Eu tenho amigos até hoje que lembram dessas pinturas que eu fazia. E foi super legal. É uma paixão que vem desde sempre. E a outra paixão minha também desde garoto é o esporte. Foi as duas coisas que eu fiz e faço, né? Eu acho que é artes e esportes. Qual esporte que você pratica? Hoje em dia eu estou bastante envolvido com o kitesurf, mas gosto de surfar, gosto de jogar tênis, jogar golfe. É que nem o Gustavo, meu sócio aqui, a gente é esportista, né? Eu tô tentando levar ele, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Você não joga golfe? Não, eu sou mais tranquilo. O André não aguenta ficar sem golfe nem é tranquilo, dia. pô. Belíssimo esporte. Vamos jogar aí. Vou tentar levar o Guedes pro golfe. O surf eu não consegui, mas quem sabe. Ele não tem cara de surfista não, mas golfista eu acho que ele vai gostar, viu? Pode ser. Mas e aí, nessa parte de arte, você vê como é que é, tá no sangue, né? Você sempre gostou de arte, e aí você enveredou, você chegou a trabalhar como executivo ou já foi direto para ter o seu negócio? Não, eu entrei na faculdade de desenho industrial, na época era desenho industrial, e hoje tem design gráfico, né, comunicação visual, mas eu entrei e fiz um ano e tranquei porque eu fui viajar para a Alemanha para jogar polo. Minha irmã morava lá, ela me levou para lá. E eu comecei a jogar polo profissional desde então. Eu tinha 18 para 19 anos aí. Aí eu fui uma temporada para lá e depois fui para os Estados Unidos jogando polo profissionalmente, já com 19 para 20, e eu fiquei lá 13 anos seguidos, passando a temporada de polo nos Estados Unidos e Argentina durante 13 anos. Então, acabei me dedicando ao esporte nesse tempo todo para depois voltar novamente para
para as artes. A carreira de comunicação. polo, ela tem também uma vida útil, que nem jogador de futebol? Tem, mas é longo. Ou é mais o cavalo que... Não, o jogador A vida dura mais curta o jogador é o dura cavalo. mais, né? O jogador dura mais. É, velho. Nós esperamos que o jogador dure mais. Mas eu fiquei... Eu joguei, foram 13 anos mesmo, eu conto até por carnavais. Eu passei 13 carnavais seguidos jogando polo na Flórida. Oh, que legal. E é bastante dedicado a isso mesmo. Nesse período até continuei fazendo meus cursos de ilustração, história em quadrinhos, até pestap eu fiz lá atrás, nem existe mais. Puxa, Mais dedicado ao esporte mesmo. Tá? e aí quando que você montou a agência? Em 2005 eu voltei a estudar comunicação visual lá no Instituto Europeu de Design. Eu me formei lá na Escola Pan-Americana, 2005, 2006, 2007. Legal. E a agência de comunicação eu fundei ela em 2008. Que começou, né, a Urban Arts começou dentro da agência, começou aí. E aí você tinha atividade pessoal Sim. de desenhar, né? Isso, de criar. Isso. E aí como é que veio a ideia da Urban Arts? Porque a agência era comunicação, publicidade digital. Sim. E a Urban Arts é arte. E arte, como eu falei, sempre gostei muito. E sempre gostei muito de ilustração. E aí transformar a ilustração em arte era uma das coisas que eu queria muito fazer. E aí eu mesmo, quando comecei com essa história de transformar a ilustração em arte, era praticamente eu e mais 2 artistas criando, já fazendo um pouco do que a gente faz hoje, só que em escalas bem menores. Como se fosse alguma coisa paralela à agência. Sei. Só que isso foi crescendo, né? Foi crescendo e até que eu criei a Urban Arts em 2009. E continuei tocando ela junto com a agência. Mas um pouco depois ela já tomou todo o tempo e o meu gosto, assim, né, pelo negócio. Aí o meu sócio continuou tocando a agência e eu dediquei Você dedicou? 100% a Urban Arts. Vou te falar isso já em 2009 e 2010. A Urban Arts, ela nasceu com o site, né? Nasceu Primeiro, com o site né? em maio de 2009. Que era um site com os artistas que você Isso. Com foi conquistando. poucos artistas aí, amigos, parceiros. E só que rapidamente muitos artistas Quantos tem hoje? ativos tem mais de 4.000, Paulo. Uau! Ativos, né, que estão E de são fato todos vendendo. nacionais ou você abriu isso? Não, é internacional. Tem a maioria é nacional, mas tem bastante artista internacional. Tem também, né? Porque Tem. hoje pode ser qualquer lugar do mundo. Inclusive, semana que vem a gente está trazendo pela primeira vez um artista inglês para expor aqui. Vamos fazer uma exposição dele e a gente está trazendo ele. Não é aquele que eu tenho o quadro lá, não, Pode senão ser. eu vou lá. Pode ser. Eu quero ir lá. Não, acho que não é aquele, né? Mas você vai gostar dele. Não, tem uns Você vai caras gostar fantásticos. dele. Pô, que bacana, meu. E aí, como é que você entrou no negócio aí? Por amizade? Não, é engraçado, eu não conhecia o André, assim, conheci o André muito próximo depois eu já estava no Urban Arts, né, André? Na verdade, foi aquelas coincidências da vida. Eu tinha acabado de sair de um outro negócio, que era o Imóvel Web, que foi um lugar que eu comecei como executivo, fiquei sócio e a gente acabou vendendo para um fundo internacional. E eu estava numa transição, assim, tava... E aí, eu na verdade conhecia há muito tempo o sócio do André, o Alessandro. E uma conversa, assim, com o Alessandro informal, ele falou, porra, eu tô com uns problemas lá na agência, eu queria entender melhor umas coisas, sabe, eu tô precisando fazer algumas mudanças lá e tal. Você não quer ir lá me ajudar? Aí a gente combinou que eu faria um trabalho lá, um trabalho de um mês, eu acho que a gente combinou. E acabei conhecendo o André nesse trabalho de um mês que eu fiz. Foi até curioso, porque eu preparei toda uma apresentação e um negócio, e nesse dia o Alessandro caiu de moto, lembra, André? E o Alessandro nem foi na apresentação, então eu fiz, eu, o André e o Caio, que era o outro sócio. Aí na hora que a gente estava saindo, a gente conversou tal, sobre a agência, na hora que a gente estava saindo o André falou, porra, sabe, eu tenho um outro negócio, Urban Arts, você conhece, tal. E eu tô começando, também precisando de alguma coisa para tentar organizar um negócio, não sei o quê. Vem conhecer. E isso devia ser o começo do ano, sei lá, março, abril.
eu fui lá, me encantei pelo negócio, achei muito legal. Eu estava procurando alguma coisa para empreender e a gente fez uma combinação meio de uma espécie de um test drive, que eu ficaria lá um tempo, arrumaria umas coisas que ele estava precisando administrativamente, olharia equipe comercial, produção e tudo mais, e quem sabe a gente faria um negócio, porque a coisa estava começando, precisava de investimento, precisava de uma série de coisas, e assim foi. Eu me encantei com o negócio de cara. Essa história da rede de artistas eu achei incrível, porque, que nem o André estava falando, a gente tem hoje 4.000 artistas, a gente tem turco, japonês, inglês, do Brasil tem, sei lá, a gente traz cara para São Paulo de Teresina, manda cara de São Paulo para São Luís. Assim, o online permitiu essa amplitude, né? É espetacular isso. E a Urban Arts aproveita isso dentro desse segmento da arte de uma maneira bem legal. E aí foi, quer dizer, e daí a gente juntou o André na parte mais visual, mais artística, mais assim, que é o grande objetivo do negócio, e eu mais na parte comercial, administrativa, produção, porque no final tem as complexidades, né, André? A gente tem é legal, é interessante porque a Urban Arts nasceu da paixão e muita intuição também. Foi muita intuição no início. E quando a gente começou com ela, o crescimento veio rápido. Você até acompanhou isso logo no início. Veio um crescimento muito rápido. Até rápido demais, né? Até rápido demais. E quando eu conheci o Guedes, tinha meio que um caos, assim. Existia um caos ali instaurado tinha que na arrumar, casa, né? Mas só que ao mesmo tempo era porque aquilo tinha que acontecer. Senão também não tínhamos nada. Se for esperar, era um mercado novo. É um mercado da arte digital que até então não era explorado. Hoje em dia existe, já dá para ver que existe um mercado de arte digital. E o crescimento foi rápido, tinha uma bagunça na casa e o Guedes chegou na hora certa para pôr ordem na casa, né? Que eu, como ele falou, eu sou muito mais criativo, do lado intuitivo, mais do lado do marketing, e o Guedes vem com um lado muito mais gestor, de organizar a casa, e foi fundamental para profissionalizar a empresa. Uma coisa, como é que está esse mercado de arte? Porque no fundo, é o que você falou, a arte digital, ela é muito recente, né? E eu acho que em grande parte ela vem para tomar lugar aí da arte tradicional. Lógico, tem mercado para as duas, são coisas diferentes, mas eu acho que principalmente o pessoal mais jovem, ele acho que adota muito mais a arte digital. Eu acho que a arte digital é nova, de fato é nova, porque eu acho que a arte digital é o que a gente faz, né? Porque o que tinha antes? Tinha antes, existe hoje ainda, que é a fotografia. Antes não era nem digital, agora é muito digital. E sempre teve os múltiplos ou tiragens. E a pintura, no fundo são os dois. Isso, mas estou falando de prints, né? Que saem, que são prints. A pintura, claro, de muitos anos atrás. Mas arte digital é o que a gente faz. É a impressão de fotografias, de ilustração, de outros tipos de trabalho com tiragem Mas limitada. ela vai tomar, eu acho que em grande parte, o espaço. Eu não acho que ela toma. Eu não acho que ela toma da pintura mesmo. Eu não acho que ela toma o espaço, não. Eu acho que é mais uma categoria, ou mais uma opção que você tem. Lógico. O que a gente faz é encarar como arte trabalhos que muitas outras vezes eram encarados como uma ilustração publicitária, por exemplo. E hoje em dia a gente transformou aquilo em arte. Isso entendeu? É legal. Então, isso a gente dando espaço para criou uma categoria, né? Exatamente, dando espaço para muito diretor de arte, publicitário, ilustradores que antes trabalhavam só com publicidade e hoje trabalham com arte. E não só trabalham, como estão vivendo até de arte, vivendo da arte. Eu vi lá nos Estados Unidos, na parte de fotografia, já tem lojas que fazem basicamente a mesma coisa, mas só com fotografia. E com valores assim altíssimos. A fotografia está em alta hoje. Nossa. E o que é muito legal que eu vejo na Urban Arts é a gente dando espaço para muitos artistas serem artistas. Fotógrafos viverem da fotografia ou venderem suas fotos, porque o mercado é difícil, é muito fechado. Não é fácil entrar. Você criou um canal que não tinha. Não é fácil ser representado por uma galeria, não é fácil mesmo.
E conosco o artista tem a chance de expor Escoar o e produto de vender, no mundo inteiro. Exatamente. Então a gente tem fotógrafos super amadores, né? Na Urban Art você encontra fotografias mais amadoras, mas às vezes muito boas. E ao mesmo tempo fotógrafos profissionais, umas fotos lindas, incríveis, e todos valem o mesmo. Ninguém é melhor do que ninguém lá. Isso Poxa, é super legal. Que legal, né? Vamos falar um pouquinho. Eu queria comentar um pouquinho do que aconteceu nesses quase 10 anos, né? Desde que você abriu esse nicho. Como é que evoluiu isso? Se hoje realmente já está mais fácil do que quando você começou? Conta um pouquinho de como evoluiu esse setor aí. O maio do ano que vem faz uns 10 anos. Vai fazer 10 anos. 10 mil horas de trabalho na Urban Art. É legal, é uma data legal. importante. Paulo, eu acho que hoje a gente tem um histórico, né? Lá quando a gente começou não tinha nada com o que comparar. A gente começou super rápido com a primeira galeria física, já veio franquias e era uma coisa assim, como eu falei, muito na intuição mesmo, porque a gente não tinha histórico para comparar. Hoje a gente tem. Hoje a gente vê que é um modelo que funciona, ele está consolidado. A gente já tem, são 20 galerias hoje abertas e, graças a Deus, né, indo muito bem, né? Claro que todos com algumas dificuldades, obviamente, mas indo bem, com um modelo bem definido e que hoje a gente entende o que funciona, o que não funciona. A gente tem uma condição muito melhor do que 8 anos atrás, 10 anos atrás, para tocar um negócio. Como é que é a relação do site com a galeria real? Como é que isso potencializa os dois lados, né? Ajuda o franqueado a vender mais lá e ajuda a vender mais virtualmente. O que acontece? Eu acho que uma das coisas que também é bem característica do Urban Arts é que, assim, que o produto ao vivo ele é outra coisa. Até por ser um produto novo, a gente tenta no site fazer a melhor descrição, do melhor jeito e tudo, mas é muito diferente você ver ao vivo. Então, o que acontece no site é que a proporção de visitas para a proporção de vendas não é tão grande. O site acaba sendo, no final das contas, muito mais uma vitrine, um divulgador. Para você ter uma ideia, Paulo, a gente tem 250 mil visitas por mês no site, 600 vendas. Quer dizer, todos os outros 249 mil passam por lá, conhecem o Urban Arts e, na verdade, tem uma grande parte acaba se direcionando para as galerias físicas. Então, a gente percebe que até as vendas, muitas vezes, são em cidades que não têm as lojas ainda. Tá. Isso é uma das razões para ter a loja virtual, é legal. Sim, mas ela é uma grande vitrine. E hoje em dia, a publicidade também migrou muito para a internet, né? Eu, na verdade, fazia isso antes, publicidade na internet. Sim. E a publicidade todas estão até nas eleições aí, quer dizer, a rede social. Então, o que a gente trabalha é isso, é Facebook, um pouco menos, o Instagram tem muito a ver com a gente. E o site muito também, porque tem todo o nosso catálogo lá. Hoje a gente tem 75 mil artes lá, 70 e tantos mil artes, quer dizer. Então, é inclusive divertido. A gente percebe que essa navegação para as pessoas é muito legal, porque você ficar vendo arte é uma coisa... É um divertimento. A gente tem, Paulo, mais ou menos... 75 mil? Não, mas o legal é que é uma média, mais ou menos 2 mil novas artes por mês. Então, se você entrar lá daqui a um mês, você vai se divertir, não vai ver nada igual. Lógico, sempre está agregando. A gente recebe mais ou menos... O site está aberto para qualquer pessoa enviar a sua arte. Tem uma curadoria, se for aprovado, passa a vender conosco. A gente recebe mais ou menos 5 mil, 6 mil artes por mês de artistas né, de todo o país e todo o mundo. E a gente aprova mais ou menos metade, uma média. Então, todo mês tem aí umas 2 mil, 3 mil novas para se divertir. Hoje você já é o maior do mundo nesse sentido ou tem alguém... Não, acho que de quantidade? Acho que não, porque tem muitos, hoje em dia, tem alguns outros projetos que estão abertos, que todo mundo pode se cadastrar. Você manda a sua arte... Não tem curadoria, não tem curadoria. A gente, mas nesse sentido, você é um dos maiores. Eu acho que não conheço o outro. Não conheço. Assim, eu acho legal a ideia da curadoria, porque... com curadoria e com tiragem limitada, né? Com exclusividade.
Porque aí você dá uma qualidade maior para o conceito, né? Eu acho muito legal. E quais são as principais dificuldades que o franqueado enfrenta, né? No fundo, o cara, você abriu algumas lojas de rua, de shopping. Comenta um pouco como é que foi essa experiência e onde é que está a maior dificuldade para ele conseguir os resultados, entendeu? O que acontece? Eu acho assim, para quem é franqueador, sabe que o perfil do franqueado, às vezes até não é um pouco diferente desse perfil de emprego, que tem um currículo e tal. Quer dizer, muitas vezes as coisas funcionam melhor ou pior muito pelo jeito dele, pela grana empreendedora, às vezes. Então a gente pega, às vezes, um franqueado que no começo tem uma certa dificuldade, porque ele está acostumado, tem uma certa dificuldade para fazer um investimento, para administrar alguma coisa. Então tem algumas dificuldades que eu acho que são de todos os franqueadores, que é realmente passar algumas coisas e acompanhar. Eu acho que o que é bem específico da Urban Arts é que assim, a Urban Arts exige uma gestão comercial talvez maior do que outros negócios. A nossa venda dentro da loja, da galeria, ela é uma venda muito lenta. A pessoa, quer dizer, vai lá apreciar e e ela precisa de uma certa consultoria do nosso funcionário, do gerente e tudo. Normalmente, se isso está bem azeitado, se esse timing é ok, a pessoa fica 1 hora e meia, 2 horas e sai com um monte de venda, de compra. Isso é bom para o franqueado, vende bem, dá tudo certo. Às vezes o franqueado não percebe isso e não tem essa paciência. Tem uma dificuldade, não sabe contratar as pessoas comerciais, tem muito medo de deixar na mão do gerente ou de... Se fica um atendimento muito duro, a gente percebe que isso faz muita diferença. É um aspecto fundamental. Mas no começo era tudo muito novo, e era inclusive novo para nós. Lógico. E aí hoje a gente tem um conhecimento, uma estrutura muito melhor para atender os nossos franqueados. Então acho que as dificuldades são bem menores hoje. Sem dúvida. Existem as dificuldades, claro, do negócio, mas assim, acho que a gente, como empresa, cresceu tanto, tem um outro nível de conhecimento hoje, que facilita demais hoje o negócio. Então a gente vê franqueados hoje que estão dentro do perfil, fazendo o trabalho certo deles, que estão realmente decolando. Hoje o cliente é mais pessoa física ou jurídica? Pessoa física. Não, pessoa física. Mas vocês trabalham também com hotéis, com escritórios? Sim. Na verdade, assim, tem três categorias, vamos dizer. Tem a pessoa física comum, o Paulo vai lá com a esposa, vai decorar a casa, entra lá e compra. A gente tem o que a gente chama de especificadores, arquitetos e decoradores. Eles, na verdade, muitas vezes, você contratou um decorador para sua casa e ele vai junto com você. E ele é uma pessoa que também acaba sendo um cliente e ele leva outros clientes para a gente. E tem esse tipo de cliente corporativo, principalmente hotéis, decoração de hotéis e esse tipo de coisa também. Mas a ordem de importância é mais ou menos essa para a gente. A pessoa física é a mais importante, os decoradores são importantes e os corporativos vêm em terceiro. O decorador, realmente eu acho que ele é um influenciador forte. Aí vocês devem trabalhar muito. Sim, importante para nós, super. Agora, é mais da sua experiência, é mais loja de rua ou de shopping, ou tanto faz, e aí depende mesmo da negociação? A gente tem, a maioria é loja de rua, né? A gente tem uma loja de shopping center na Barra, no Rio de Janeiro, que está sendo uma experiência super boa. Eles estão indo super bem. Está abrindo Rio Sul, né? E vamos abrir o shopping Rio Sul. A Barra é lá no Barra Shopping? Barra que Shopping, legal. Agora todas as outras são em Ponteio, André. E Ponteio, que é um shopping de decoração. Que é em BH. Um shopping de decoração em BH. Conheço. Mas as outras 17 são rua. A gente, é legal ter um certo espaço, não que não dê para fazer no shopping. Lá no Barra tá muito legalzinha. A loja é linda de morrer e tá funcionando muito bem. Mas o custo-benefício, a gente conseguiu, sei lá, Oscar Freire, a gente está na Maria Quitéria no Rio, a gente está em certos lugares na rua que funcionam muito bem. Então, e o custo-benefício acaba sendo mais interessante. Você consegue ter uma loja maior, com mais produtos expostos
Para o arquiteto decorador, o shopping não é bom. E eventos também. A gente gosta de fazer Lógico. eventos é mais legal em rua exposições. também. Fazer vernissagens. Tem um pouco a ver com o nosso DNA, não que o shopping não funcione, que nem o André falou, a gente está indo bem, as experiências que Eu a acho gente que tem. vai ter que ser as duas, mas você tem razão. Aliás, o evento eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu achei que essa ideia foi fantástica. Como é que você faz esse evento, ou o franqueado, ele que coordena junto com você? Como é que tem funcionado? A gente fazia até muito evento, Paulo. No início da Urbanatos era praticamente um evento por mês, assim, 12 eventos por ano, era uma correria. E todos com bastante sucesso. E aí, hoje a gente tenta curar um pouquinho mais, né? Fazer uma curadoria um pouquinho maior para os eventos, diminuir um pouquinho, mas trazer mais qualidade para os nossos eventos. E sempre fazendo eventos que enriqueçam o nosso acervo. Trazendo um fotógrafo novo, artistas novos, para enriquecer o acervo. E com qualidade. Por exemplo, agora o artista Ruben Island, que é um artista inglês que a gente está trazendo para cá, ele vai fazer um evento conosco no Oscar Freire, depois vai fazer também Recife, Fortaleza, Teresina e Rio de Janeiro. Então ele vai fazer então você pode fazer um tour. Ele vai fazer um tour aqui por algumas galerias, não dá para fazer em todas. Lógico. Mas essa ideia é espetacular. E ele tá super feliz, cara. Ele não conhece o Brasil, vai vir para cá. É uma estrela, né? Muito ele vem legal uma estrela, isso. assim, da rede, tá super feliz. E aí as lojas, lógico, tem o banco de dados lá de clientes, mas também divulga com o pessoal aí de assessoria para trazer novos clientes, né? Sim. Poxa, sim. muito legal, cara. Quando que vai ser esse aqui Com a gente aqui vai ser dia 18. Semana que 18 vem. agora. São Paulo, né? Dia 18 de São Paulo. E aí depois já vai, acho que dia 19, depois eu preciso olhar a agenda direitinho, mas nos 10 dias seguintes ele vai fazer as outras 5 cidades. Eu acho que o evento foi uma grande tacada que você teve, porque realmente ele cria aquela condição para os clientes conhecerem não só aquele e de uma forma mais artista, mas descontraída, né? conhece o conceito. Exatamente. De uma forma descontraída, né? Todo mundo gosta, virou uma oportunidade da pessoa ir lá para sair de casa. A gente vem de uma coisa que é prazer, né? O nome já diz tudo, é um evento, então... E arte é prazer, é uma coisa agradável, não é uma coisa que você precisa. A venda não é o objetivo, mas acaba sendo uma consequência. Isso que eu acho bacana. Os eventos são os grandes divulgadores, né, da marca mesmo. Às vezes você não vende muito no evento, mas você fez uma festa legal para os seus clientes. Não, você cativou o cliente, porque a gente tem visto, né, que o mundo está mudando a forma de comercializar de uma maneira bastante agressiva e que as empresas que conseguem criar experiências para os seus clientes são aqueles que estão conseguindo se diferenciar, porque isso a internet ela não consegue trazer isso. Sim. Então você lá atrás já pensou nisso. E eu acho que isso é onde vocês têm que trabalhar. Houve até um movimento, né? Eu fui na RNF de 3 anos atrás, lá em Nova York, e falou-se muito do brick and mortar, né? Que é a volta para o físico, né? Exatamente. Para a experiência, porque na internet você tem uma coisa que é para ser prática e rápida. Você quer resolver a tua vida, mas a experiência mesmo vai ter que ser em loco, ao vivo. E isso é super importante para nós. Isso é fantástico. Agora, os modelos, você só tem aquele modelo básico de unidade que vocês criaram, que a gente criou lá atrás, ou você tem algum outro modelo para poder expandir? Como é que está esse... Aquele primeiro modelo, agora melhor desenvolvido, né, com bastante mudanças e bastante melhorias, ele está bem... Fala um pouquinho do que mudou, como é que é hoje uma loja, uma galeria da Urbanarts, né? Hoje uma galeria da Urbanarts você deve encontrar quadros à pronta entrega lindos, né? Você deve encontrar uma galeria linda, encantadora, com quadros tamanho grande nas paredes, em todos os formatos, além de encontrar também uma quantidade enorme de posters, tamanhos menores, que também podem ser emoldurados na hora e você levar na hora.
Uma coisa legal que a gente tem lá é que você folheia os posters como se fossem os antigos discos de vinil. Então a gente tem ali à disposição, legal. cada galeria deve ter mais ou menos umas 600 artes. Nesse modelo de você folhear, escolheu, gostou de um, emoldura na hora e leva. Então a gente tem, são praticamente esses os produtos que a gente tem, os quadros grandes, né, que são tamanho sob medida, prontos para entrega. Esse que você folheia, escolhe, emoldura na hora e leva. E os outros posters que a gente chama de pôster filete, que é o pôster tradicional, meio anos 80, que já vem montadinho num chassi. E que são os nossos três produtos E principais. se eu quero algum que não tem lá, Aí você pode encomendar, eu posso encomendar. o tamanho, acabamento, o que você quiser. Tem um que você gostou, que está lá muito grande, você quer fazer menor, ou o contrário. E aquela ideia de tentar fazer a aplicação da arte em outros produtos, você testou, acho que um monte de coisa. Testamos algumas e Não virou muito. hoje a gente tem as almofadas. Almofadas é legal. A gente já teve vários outros objetos, como caneca, sketchbook, iPhone case, mas menos. A gente focou mesmo na arte, na galeria de arte, nos quadros, mas nada impede a gente ter alguns outros produtos, como temos a almofada hoje. Tem o Lambi, tem os ímãs, tem algumas coisas. Mas o principal ali. é a arte. A gente acabou focando no... É aquela história, às vezes você faz as coisas e até o público escolhe um pouco para você, né? Lógico. Então a gente colocou coisas legais à disposição e tal, que o interesse não foi tão grande, sempre o interesse acabava caindo muito na arte. A almofada, o lambi-lambi tem muito a ver com esse complemento de decoração, porque a arte é decorativa também, né? Então, mas outras coisas fora dessa área de decoração, a gente acabou não sendo, era muito pouco importante, não tinha muito a ver, o público não tinha essa vontade toda que ele tinha com a arte. Então, aliás, uma pergunta foi que eu queria fazer era isso, né? Você se considera mais arte ou mais decoração? Eu acho até onde vai a arte e começa a decoração? Até onde vai a decoração? Eu acho que as duas coisas estão ligadas, né, uma na outra. A gente diz que a gente é uma galeria de arte diferente. Por que diferente? Porque a gente trabalha com um acervo com mais de 4 mil artistas independentes do Brasil e do mundo e com um acervo de mais de 70 mil artes, né? Todas exclusivas e com tiragem limitada. Acho que nenhuma outra galeria de arte trabalha assim. Mas só que nós não é uma arte que você compra como investimento, é uma arte decorativa. Então, no nosso caso, a gente está totalmente ligado à decoração. Mas eu acho que tem potencial para valorização de alguns desses artistas aí, né? É que no nosso formato não é que é muito novo objetivo, ainda, né? Não é o objetivo você comprar e depois revender no mercado secundário, não é. Sim. Mas tem alguns que compra outro, o cara né? compra original, né? Eu me lembro que... A gente não tem originais mais. Hoje Não são tem só mais. os prints com tiragem limitada. Ah, tá. Não tem. O artista, ele pode crescer e tem alguns que estão crescendo mesmo com a gente. Como o artista mesmo. Lógico. Né? Mas aquela obra que a gente vende ali, a gente não tem a pretensão de tornar ela uma obra de investimento. Mas a tiragem é limitada. Tiragem limitada. Isso já... Isso é legal. No sentido já de valorizar, né? Não, a arte tem o seu valor, né? Senão não seria limitada. Não, ela tem o seu valor, mas só não temos a pretensão de você comprar um quadro e daqui a 2, 3 anos você... vou ver se eu vendo meu quadro mais caro. Até pode, vai para um amigo seu, ou não sei, ou não tem mais na galeria, aquela arte já esgotou. Já começa a valorizar. Você pode fazer um mercadinho, mas não é. Não é o Não é. Quem sabe, objetivo, quem né? sabe. Vou fazer leilão lá na frente. O próprio Rubem Allen que vem semana que vem tem umas artes que esgotaram, que são desejadas aí por todos, mas já esgotou. E cria um leilãozinho na internet. Quem sabe aí pode ser um negócio interessante. Agora, fala um pouquinho do investimento hoje para um franqueado que está procurando um negócio, né? Qual que é o investimento que ele faz hoje? Qual o potencial de retorno disso? Começa mais ou menos com... uma loja pequena, vamos dizer, com 250 mil de investimento, já contando estoque, taxa de franquia e tudo,
Começa daí. Óbvio que, a gente tem lojas de 40 metros e temos lojas de 200. Então, muda na reforma, muda na quantidade de estoque para cobrir tudo. E começa com uns 30 mil de capital de giro, numa loja pequena. O potencial de retorno é bastante interessante. A gente está com uma média de venda aí de uns 110, 115 mil. Tem lojas que estão vendendo mais de 200 e tem lojas que estão, vamos dizer assim, uma média próxima de 15%, 12, 13% em cima do faturamento, mas a gente considera o ideal que fique nos 15%. Mas tem loja que está tirando mais de 20%. Ah, que legal. Porque na hora que você começa aquela história, você tem que ter uma equipe mínima, tem que ter o aluguel e tal. A partir de um certo momento, tudo que vai entrando, a parte grande é lucro, né? Então... Nesse investimento, o estoque inicial deve ser o maior investimento que ele faz. Eu acho que sim. Eu acho que sim. É o estoque e a própria adaptação do imóvel, né? Sim. Porque a gente tem um mobiliário específico para expor as artes. A gente tem algumas características de fachada, de logotipo, aquele negócio. Loja um totem, um luminoso e o estoque também, né? Se bem que a gente tem, por exemplo, uma vantagem bastante grande para quem é franqueado. A gente tem um estoque que é perene. A gente não tem coleção, a gente não tem o problema de alimentação, de ter data de validade. Então, a hora que você como lojista compra uma arte, ela pode ser vendida amanhã, ela pode ser vendida daqui a um ano e ela não perdeu o valor, não saiu de moda. Então... Vocês é que fazem a coleção inicial? Sim, a gente... Porque normalmente o franqueado ele não deve ter dificuldade para fazer o franqueado, na verdade, pode mudar o que ele quiser, mas a gente tem hoje toda uma inteligência para escolher o que a gente sabe que tem mais saída, que é mais vendável. E daí, no dia a dia, o André comanda a parte de arte e a gente vai selecionando do que vai entrando novo, a gente vai selecionando o que a gente gosta mais porque uma das características interessantes da Urban Arts é essa. Se você for na loja hoje, você vai daqui um mês e a grande maioria já mudou. É muito dinâmico. Porque tem... A loja de exposição, ela trabalha com um pedacinho só do que a gente tem de acervo. E normalmente um pedacinho que é as coisas de mais destaque. Então, essa quantidade de arte é muito legal, mas também a qualidade que sai dela em diversos estilos e segmentos é também muito bacana. E como é que é feita a mudança, né? Porque, lógico, o cara começa com a loja lá como um tipo de exposição, mas depois tem que ir variando isso aí com o próprio estoque que ele tem, com novas artes que entram. Como é que vai mudando? Isso é uniforme em toda a rede ou cada franqueado vai lá e vai... Não, é uma das coisas que os franqueados têm que ter, mas isso eu acho que por exemplo, você falou que perguntou um pouco para trás que era mais difícil. Normalmente, os nossos franqueados são pessoas que gostam muito de arte, são pessoas que curtiram muito a marca. E isso é uma das dificuldades que a gente tem, né, André? Essa arrumação constante da loja, ela é assim mesmo, ela é difícil, tem que ter um certo bom gosto para fazer. Porque ela é um desafio para todos nós, não só para eles, para a rede toda, porque a gente monta a galeria, ele abre a galeria com total assessoria nossa, né? A gente praticamente monta a galeria dele inteira, ela tá linda, impecável, mas já no dia seguinte começa a vender, tirar da parede, o que a gente quer, né? Tira da parede, tirou, já bagunçou, tem que pôr outro. Então a gente ensina, mostra como funciona. Ele tem 2 enxovais completos ali para deixar a galeria linda. Quando ele vende já tem outro, né? Para colocar no lugar, mas... Porque o que a gente já viu acontecer da galeria minguando, porque vai tirando, não vai repondo. Na hora que você vê, o cliente entra e não se encanta. E a gente vende encantamento, Paulo. Então a experiência lá dentro da galeria tem tudo a ver com encantamento. Então se não encantar, não vende.
E é um desafio para todos, manter a galeria sempre linda e encantadora. Tá perfeito aí. Eu acho que esse é o trabalho mesmo de vocês. E nesse investimento aí está inclusa a taxa de franquia, Sim. que hoje está em quanto? 45%. E o royalty? 10% e mais 2% de publicidade. Tá. Que vocês investem basicamente hoje em mídia digital. Na verdade, a gente acaba misturando um pouco de mídia digital, mas, por exemplo, esse ano a gente participou da Casa Cor, que foi uma coisa ultra concreta, né? Um Que evento. legal. A gente fez um... Foi a primeira vez da Casa Foi Cor? a primeira vez. Pô, A gente montou praticamente uma loja lá. Praticamente não, uma loja. Fizemos uma loja, né? Lá dentro foi super legal. A Casa Foi Cor aqui em esse São ano Paulo. tava Porque a especialmente Casa Cor bonita. também, ela tem uma É franquia. mas foi aqui de São Paulo. Mas, Que é pô, mais muito importante, legal. né? Inclusive era, não sei se ainda é do João Dória, era dele. Não é, Ele né? vendeu. Não é, né? Não é mais, não. É Abril. É do grupo Abril hoje, né? É uma parte Abril e tem outras turmas participando. Mas é mais a Abril mesmo que é a grande promotora hoje em dia. Tá, que legal. Esse pode ser um canal de divulgação bastante Foi forte legal, para foi toda a legal. rede, né? Sim, foi legal. Institucionalmente foi super legal para nós, porque a Casa Cor de São Paulo é muito forte. As pessoas Foi vêm do legal. Brasil inteiro, Paulo. Assim, a gente, por exemplo, logo depois a gente fez uma viagem para Teresina. O nosso franqueado dela falou: nossa, um monte de franqueado veio contar da Casa Cor, veio aqui, veio falar. Quer dizer, o pessoal de Teresina pegou o avião e veio aqui. Porque a Casa Cor é uma referência. É uma nessa referência área, né? nacional, né? Bom, e pelos números que você está falando, dá para dar um retorno aí em torno de 2 anos. Por aí. Por aí, Se não. seria um, Tá bem um bom razoável. número. Às vezes acontece quando a coisa pega no breu, de ser muito mais rápido. Tem um franqueado que pegou isso em menos de um ano. E às vezes, quando dá uns tropeços no começo, isso estica um pouco. Mas uma média seria 18 ou 24 meses. Agora, com essa possibilidade de mudança que nós temos aí no mercado, que a gente vem, nós viemos de uma crise terrível aí nos últimos 3 anos, eu acho que para vocês vai ser muito importante, porque, logicamente, as pessoas aumentam a parte de lançamento, de imóvel, de construção, as pessoas se animam a renovar, quer dizer, com crise deve ser mais difícil para o setor de vocês, né? Saindo da crise deve ser... Olha, a gente está acreditando que sim. A gente conseguiu fazer uma coisa que foi, quer dizer, como empresários, a gente montou todo um business plan em 2013, começamos realizando ele maravilhosamente Aí em 2014, aí veio a crise. virou 2014 para 2015 Nossa. e veio essa paulada. Mas foi interessante porque prejudicou a gente mais na abertura de novas franquias. Mas a gente conseguiu, mesmo em 2015, 2016, 2017, nas lojas abertas, conseguimos sempre crescimento de 20%, 30%. Quer dizer, foi nesse momento de crise que a gente azeitou o negócio de vez. Agora o que está acontecendo? Esse ano já foi o melhor ano de abertura de franquia para a gente. A gente vai terminar o ano com 8 lojas, abrindo 8 lojas novas. Uau! E a gente acredita que agora... Parabéns, 2018, que não foi... Não está sendo um ano fácil, não. A gente tem visto aí a Os mais dificuldade. bizarros, falando de política, que eu já vi. Exatamente. Não dá nem para conversar, né, Paulo? Um ano complicadérrimo. Então, mas 8, foi um parabéns. ano interessante pra gente. E assim, por exemplo, para abertura de franquia 2015, eu acho que a gente abriu uma, e 2016, 2, não sei. A coisa estava horrorosa. Quer dizer, mas a gente passou por isso de um jeito legal. Mas faz todo sentido. A gente está esperando que a economia dê uma melhorada, porque a gente não tem um produto que é supérfluo, não é a primeira necessidade, é prazer. Sem E dúvida. normalmente a hora que as pessoas estão mais confiantes e tudo, elas investem mais nesse tipo de coisa, no prazer pessoal, na beleza. Hoje em dia muita gente está muito medroso, né? Fazendo o essencial só. O perfil do franqueado, logicamente vocês já deram umas dicas do cara realmente ele gostar de arte, porque ele vai viver aquilo, né? Sem dúvida. Mas o cara, ele ter também o espírito empreendedor de
buscar cliente, de divulgar, também é fundamental, né? Porque se o cara só gostar de arte, O ele vai morrer relacionamento de é muito fome. importante, a gente tem notado isso, o relacionamento que ele tem Relacionamento, na cidade né? dele é super importante. Então tem alguns que têm melhor desenvoltura para isso e fazem eventos com mais facilidade. Você já começa, você já vê vários eventos legais. Eu acho que isso envolvendo é fundamental, bastante pessoa né? na cidade. É, isso eu acho que super assim, importante. as duas características principais são essas. Ele ter ter um relacionamento na cidade, ou se não tiver um relacionamento, ser uma pessoa que tenha Facilidade. facilidade. E ele ter essa história que eu te falei da gestão comercial, que não precisa nem ser ele. A gente tem franqueados que funcionam muito bem, porque souberam escolher a equipe. Assim, é uma equipe profissional. Quer dizer, você não pode improvisar. Você não pode ser seu sobrinho é o gerente e o seu amigo da rua é o vendedor. Se você contratar pessoas que são profissionais do varejo, a gente também dá muito subsídio, dá muito treinamento, dá muito subsídio. A gente, assim, criou, assim, estruturou muito bem isso. A nossa diretora... Como é que é o treinamento de vocês? Eu acho legal falar um pouco disso, porque a gente sempre defende que esse é um dos pontos críticos aí do sucesso da franquia, é realmente dar um treinamento mais profundo pro franqueado, entendeu? Como é que é o treinamento de vocês? A gente tem assim, antes do franqueado abrir a loja, ele além de um monte de conversa que a gente tem antes, até fechar o negócio, inclusive a gente sempre faz a visita para escolher o ponto, passa o dia. Então começa fazendo uma boa seleção. Isso, e mais do que a seleção, assim, é a seleção, mas combinar bem as coisas. Assim, jogar muito limpo no começo e explicar as coisas boas e as coisas ruins para a pessoa se preparar até psicologicamente e ir incorporando isso. Depois tem um treinamento mais técnico antes da abertura aqui em São Paulo e depois a nossa supervisora vai dar um treinamento para a equipe inteira antes da abertura da loja. Então a loja vai abrir dia 10, a nossa supervisora chega lá dia 5, ajuda a montar a loja, já treinando como que vai fazer no dia a dia e dá todo o treinamento comercial. Fora isso, a gente faz anualmente encontro de gerente, faz encontro de franqueado, tem supervisão normalmente 2 vezes por ano. Quando o franqueado está com algum problema ou quer fazer alguma coisa nova, quer abrir uma loja nova, ou a gente vai lá ou vem para São Paulo, ou às vezes os dois. Quer dizer, e muito também coisa por e-mail, muita conversa por telefone. Quer dizer, a gente está junto o tempo inteiro. É ombro a ombro. Isso é legal. Franquia, você mais do que ninguém sabe que é relacionamento, né? É relacionamento Sem dúvida. de pessoa com pessoa. E a gente se preocupa muito com isso, Paulo. E como eu falei, a empresa cresceu e amadureceu muito. As nossas supervisoras têm um outro conhecimento hoje, estão super preparadas para dar a melhor atenção possível para os franqueados. Não só quando eles estão abrindo, mas depois também no decorrer do caminho. Hoje você tem, né, com as redes, com a comunicação digital, elas estão praticamente 24 horas disponíveis. Ligado. Não é nem bom isso, mas estão lá, né? Resolvendo pepino de franqueado 11 horas da noite, né? Mas, e quando as nossas supervisoras vão acompanhar a abertura da galeria, esses 5 dias antes, normalmente não, 100% das vezes o franqueado não quer nunca mais deixar ela embora. Isso. Você não vai embora nunca mais. Ou seja, ela está lá fazendo um puta trabalho legal, está passando bacana. uma baita confiança. É que nem a enfermeira com aquele primeiro, a enfermeira fica aquelas 2 dias, 2, 3 dias que a mulher tá junto, trocando a fralda, dando banho, quer dizer, a gente faz um pouco isso na hora da abertura. Mas tem outra coisa muito interessante. A gente também a experiência ajuda muito. Esses são acho, 5 anos e meio de franqueadora. Agora tem coisa nessa altura que quando o cara começa a fazer a gente já sabe, a gente fala, vai dar errado. Lógico. Então não faz desse jeito, vai dar a errado. experiência é tudo, né? E no começo era mais difícil, porque a gente ainda não tinha esse, né? Tudo tem que começar, né? Não, legal. E hoje, para quem quer abrir uma unidade da Urban Arts, tem uma população mínima na cidade, o público é mais classe média, média alta. Como é que vocês fazem para definir a cidade que vai abrir e o território do franqueado? A gente tem um mapa que a gente fez das cidades que a gente acredita que
que não tem problema hoje, que poderia abrir uma Urbanarte sem problemas, que tem um público suficiente para ter uma galeria. A menor cidade que a gente está hoje é Piracicaba, que é uma cidade de 300 mil habitantes. Não é bem a população que define, porque, por exemplo, uma cidade de 300 mil habitantes, mas Piracicaba é uma cidade com poder aquisitivo, com uma região bastante interessante. Às vezes outras cidades que são maiores não têm essa quantidade de público e estão meio fora disso. Mas é mais ou menos por aí. A gente acredita que são umas 40, 45 cidades no Brasil e a gente está aos poucos entrando nelas. Então a gente tem, óbvio, São Paulo, Rio, Brasília, BH, todas essas cidades. Tem algumas cidades grandes que não têm ainda Urbanartes, como Porto Alegre, por exemplo, Salvador. Mas você não vai ter uma unidade só no Rio de Janeiro. Não, no Rio de Janeiro a gente já vai abrir a terceira agora e já estamos com a quarta firmada. Então, o potencial Brasil de unidades é maior, isso, bem número maior de cidades. Então, do por que exemplo, as 40. Né? Isso, a gente em São Paulo, aqui na Grande São Paulo, vai fechar o ano com 5. Lá no Rio vai fechar o ano com 3, mas já tem a quarta programada para o ano que vem. Legal. A gente tem 2 em Recife já, por exemplo. A gente acredita que uma cidade como Brasília cabe mais 3, BH cabe 3. E algumas cidades, as cidades, vamos dizer, médias, porque em cidade pequena aí não faz sentido, mas a gente tem João Pessoa, Teresina, Piracicaba, Florianópolis, Joinville, tá abrindo agora, Maringá, que são cidades que tranquilamente a Urbanartes funciona bem. Lógico, e aí cabe uma unidade. Isso, essas. E aí depois você vai ver se tem potencial para crescer ou não. Isso, assim, vamos dizer que as maiores metrópoles podem ter 2, aí você começa a ir para cidades como Belo Horizonte, como Brasília 3, e aí São Paulo e Rio é meio que... Vocês chegaram a fazer alguma experiência de store in store ou não? Fizemos. A gente tem, né, ainda, aliás, na verdade, mas é uma ideia, assim. na verdade, de certa forma, Piracicaba é uma store in store, mas ela é meio a meio. São 2... A nossa franqueada tem 2 lojas no mesmo prédio que ela dividiu na metade. Mas, por exemplo, é um caixa só, uma equipe de venda só e tal. E tá indo muito bem, tá? Não sei se vocês conhecem a história da Love Brands, que é o franqueador da Morana. Ele se associou com a Puki e acho que com a Hope. E aí, para cidades menores que não caberia uma unidade dele, eles criaram essa outra empresa, que é uma outra franqueadora, e aí o cara entra com as 3 marcas numa loja. Você Imaginário? Outro? Acho que é Imaginário. Acho que é Imaginário. É isso Puki, mesmo. Imaginário, é isso aí. Imaginário, Puki e Morana. Eu tive entrevistando aqui o Jai da Ornatos lá e eu achei fantástica a ideia. Eu acho legal, que é uma coisa também, funciona conosco dentro que de dá para fazer de isso. E o próprio franqueado, talvez, ou compartilha, né, um espaço para poder crescer e com menos risco. A nossa franqueada de Maringá não é uma store in store, mas ela também tem outro business de decoração. Então, também é uma coisa que funciona pra gente, é uma coisa interessante que funciona bem. Ela tem um business de iluminação e abriu Urbanartes próximos um do outro, quer dizer, ela já tinha experiência, já conhece o público de arquitetos decoradores, é uma coisa interessante. Ela tem assim, uma facilidade muito maior para ela e bom para a gente também. Pô, legal, isso pode ser um caminho aí de crescimento. O outro caminho de crescimento é franqueado, abrir mais unidades. Eu não sei se já tem gente que tem mais de uma, que tem interesse. Sim, por exemplo, essas 3 lojas do Rio são de um franqueado só. A gente tem Recife, também tem 2 lojas com o mesmo franqueado. A gente procura, inclusive... incentivar, né? E até já combinar com uma certa antecipação nessas cidades, quer dizer, que já deixa claro. Eu acho que isso é... Porque pra gente é interessante que ele tenha mais de uma, porque se funciona uma, a segunda sempre é mais fácil. A administração e tudo. Não, e isso é um caminho que eu tenho visto muito lá fora, que é concentrar mesmo, criar desenvolvedores de área, né?
Só que lá eles já começam assim, ele já não vende uma franquia, ele vende a cidade e o cara tem um plano de abertura que ele tem que seguir. Se ele não seguir, aí ele fica com as unidades e você pode colocar um outro. Mas eu acho que... Se tiver um bom gestor, o melhor é que ele melhor. mesmo abra outras, Mas é o né? que a gente fez no Rio. Porque No Rio de Janeiro o foi assim. risco é muito menor na implantação, porque você já viu, o cara está operando, para ele é melhor, para todo mundo é melhor. Eu acho que esse é o grande caminho do franchise. Agora eu queria falar um pouquinho da expansão internacional, né? Poxa, você tem um site que tem esse alcance espetacular. E as lojas, pô? Por que eu me lembro que a gente falava de abrir lá em Nova York, lá no Sul. Desde o primeiro dia, a ideia é quando nós vamos, né, para o exterior. É só uma questão de tempo. Mas primeiro consolidar a marca, o modelo de negócio, eu acho que é o que a gente está nesse caminho, estamos no caminho Mas eu acho certo. que você devia abrir, você Já mesmo estive abriu. mesmo em Nova York, já vi ponto até lá, mas lá mais atrás mesmo. Mas eu lembro. a gente, pô, tem algumas cidades, a gente já conversou com gente da Espanha, Argentina, eu já estive em Berlim, tem Califórnia, tem diversos lugares que são super legais e tem tudo a ver ter uma Urbanarte. Pode ser uma surpresa. Mas a gente vai fazer, Paulo. Acho que isso é uma questão de que É que momento, o empresário né? brasileiro, ele olha o Brasil, ele já fica satisfeito, né? É verdade. Aqui é um continente, mas eu acho que para efeito até de valorização do negócio e de oportunidade, Tá faltando talvez encontrar aqui é mais difícil, eu acho, do que lá, viu? Mas acho é que encontrar lá um parceiro nos Estados certo, Unidos achar o momento certo e tem que ir mesmo. tem, né? Sem Legal. Eu acho que essa é uma grande oportunidade. Bom, se você pudesse voltar no tempo, André, o que você faria diferente do que você fez em relação à implantação da Urbanarte? Paulo, eu acho que graças a Deus foi um caminho muito legal. A jornada foi boa. Foi boa, está Tá sendo muito boa. boa. Mas hoje, se eu pudesse mudar alguma coisa, voltando atrás, eu acho que eu teria 1, 2 ou 3 lojas próprias para depois começar a franquear. Eu acho que foi um risco, né? Lá atrás, porque como a gente não tinha Tinha modelo... pouca experiência. Tinha pouca experiência, não tinha um modelo para comparar, não tinha quem comparar, não existia um benchmarking. Mas graças a Deus deu certo. Deu certo e estamos aí, crescendo. 20 galerias abertas e querendo abrir mais 20, né, Guedes? Então, que ótimo. Isso aí. Não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa. Eu acho que é isso aí. A gente está num caminho legal, estamos muito felizes com o andamento das coisas, quer dizer, e melhorando um pouco o Brasil ajuda também, quer dizer, para deslanchar. A gente torce para 2019, mas ainda assim eu acho que pior do que foi 2015, 2016 não vai ter. Não vai ter, então espero que não. Mesmo assim estamos otimistas, então mas é um crescimento, Paulo, com qualidade. Isso eu acho uma coisa que a gente sempre prezou muito, eu acho legal frisar. Lógico. Então acho que não é crescer por crescer, né? O crescimento foi uma consequência do nosso trabalho de qualidade. Então é uma galeria que tem que ter um franqueado bem escolhido, tem que ter muita qualidade em todas as decisões ali, para todos terem legal. sucesso. Eu só quero agradecer aí a presença de vocês, legal, vocês terem vindo aqui. Eu acho que foi uma aula aí para quem está procurando investir numa franquia. Essa é uma opção, é um nicho muito interessante. E para quem quer se tornar um franqueador, isso foi uma aula aqui de aprendizado. Gente, obrigado. Desejo muito sucesso aí para vocês. Pelo convite. E até o próximo Papo de Negócio e Franquia, gente. Um grande abraço.